noite, eu me chamo Lailson Monteiro, sou aluno do curso de Agronomia, bacharel, no UFRA, Campus Capanema, e sou aluno optativo na disciplina de Técnica de Programação, na turma de Engenharia Ambiental da UFRA também. Dando continuidade ao projeto, que vai valer como nota, como avaliação da disciplina, onde eu fiquei responsável por um sistema de cadastro de talhões e cultivos. E hoje eu vim trazer um pouco de como tá tendo o desenvolvimento do projeto, mostrando um pouco de como tá as telas, tá apresentando. Eu tenho que melhorar ainda um pouco o front-end, porque eu andei pesquisando, mas acabou que eu não consegui resolver alguns problemas que estão acontecendo. Uma boa parte é a questão do layout, ele não tá responsivo ainda. E basicamente, ele já acontece a transição entre as telas, a tela onde vai ser os talhões. Essa parte do back-end das telas está bem no começo, ainda vou melhorar bastante delas. O sobre também já tem aqui. O fluxo de tela já está ok. A nossa tela de login tá funcionando. Assim como também já tem uma parte de cadastro. Tá? E fazendo essa transição. Ok. Já eu trago ela para mostrar um pouco mais do funcionamento. Falando um pouco do código. A gente tem um código principal. Onde está sendo puxado a nossa classe principal, onde está sendo importado as classes do Qt Design, para conseguir fazer a parte do front-end, tá? Também está sendo importado a minha entidade no caso, está sendo importado tanto a entidade de usuário quanto a de talhões, que eu ainda não utilizei, não foi utilizado ainda, então por isso que não está aqui. Mas já foram criadas. No meu caso, as entidades estão aqui, dando um foco para a entidade de usuário. Até o momento ele já tem duas entidades criadas, que é a entidade do talhão, onde vai ser guardado as informações das áreas. Então ele já tem a classe em si, já tem o nome da área, a área em metros quadrados, a cultura que está sendo plantada e a data de plantio. Ela ainda não tem uma validação muito forte, ainda estou desenvolvendo um pouco dela, que ainda estou fazendo algumas escolhas para a continuidade do projeto. E temos o de usuários, onde eu imaginei como se fosse uma validação, digamos assim, um login que o usuário teria que ter para ter o acesso total ao programa, como se fosse uma espécie de, vamos dizer, como se fosse uma validação online, mais ou menos. Na identidade já tem uma validação bem mais forte. Aqui está sendo puxado o nome, que é como se fosse um nome geral, que ele não tem, pode ser replicado independente de quantas pessoas tiverem. O nome do usuário, que é que é o que eu uso de ID, então só pode ter um por usuário. O e-mail também e uma senha, foi o que foi colocado. Aqui a gente tem uma propriedade de erro que é utilizada para caso de algum erro na hora da criação do código, eu consigo resgatar depois. E aí a gente já começa fazendo o encapsulamento das propriedades. Propriedade nome, que não tem uma validação muito forte, ela só retorna. A propriedade do nome do usuário também, ele só tem uma validação simples, que é para ser maior do que 4 caracteres. Assim a gente meio que já elimina que o usuário coloque um nome de usuário vazio. E também já elimina a parte de nome de usuário muito pequeno, tá? Porque a gente eu já fiz de um jeito um pouco diferente para puxar a questão do erro, já coloquei o raise, que no caso ele vai dar um erro geral, pelo que eu na minha visão, na minha explicação, ele vai gerar um erro e a gente consegue resgatar depois. Vai conseguir resgatar esse erro depois, então é um pouco mais
Eu acho um pouco mais fácil, digamos assim, vamos dizer que seja fácil. Propriedades. O e-mail também não teve ainda não tem uma validação tão forte. Possivelmente vou ter que baixar uma biblioteca para validar mais fácil. E aí nós temos a propriedade da senha, onde é que tá tendo uma validação mais forte ainda. Ele pede 3 requisitos que eu coloquei, que é que a senha seja maior do que 8 caracteres, que ela tenha no mínimo uma letra e no mínimo um número, ou seja, vai ter que ser uma senha com no mínimo 8 caracteres, sendo que desses 8 caracteres tem que ter um número, tem que ter pelo menos uma letra, tá? É uma senha razoavelmente forte, digamos assim, não tanto, mas já não é 1, 2, 3, 4. Assim que está funcionando o encapsulamento. Essa é a parte somente da entidade. Eu fiz uma parte do controle, como se fossem as configurações, a questão de detalhões, entidades. Como fosse a parte do usuários configs. Aqui, aonde está sendo feita toda a parte de login, que o tratamento, a parte da validação para saber se os dados já estão numa lista, que aqui no caso é uma lista estática, uma lista que não muda por enquanto, tá? E também a gente já tem quer dizer, a gente já tem a função de cadastro, que eu não vou dar não vou explicar muito dela, por conta que ela vai ficar por os próximos vídeos, onde vai ter a versão mais trabalhada dela. Essa daqui é só um teste que eu estava fazendo para validar nesse código, se estava dando tudo certo no projeto. Atualmente, como é que está funcionando? Na parte de configs, eu criei uma lista com usuários, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 usuários, tá? Nomes aleatórios, tirando o meu, esse primeiro aqui. É como se fosse uma simulação de um banco de dados, vamos dizer assim. A gente já tem a função de login, que eu peço um usuário e a senha, e aqui dentro eu faço o processamento de verificar se o nome do usuário está dentro, se o nome do usuário já está cadastrado, já puxo a verificação, já puxo a senha também, e eu retorno, se der tudo certo, eu retorno o verdadeiro e envio o número e envio os dados do usuário, né? Assim lá eu consigo acessar o nome, como é o que é feito aqui já, eu posso acessar o nome e dar uma mensagem de boas-vindas. Caso por algum motivo tenha dado erro, como tem aqui no primeiro if, não encontrei o usuário, sem problema, ele retorna falso e avisa que o usuário não foi encontrado. E caso, por exemplo, achei o usuário, beleza, mas a senha está incorreta. Então ele retorna falso de novo, ele não deixa passar, não deixa fazer login e avisa que foi a senha incorreta. No caso do cadastro, dando uma breve explicada nele, na explicação dele, eu também peço o nome, usuário, e-mail e senha. Eu preferi fazer a parte de cadastrar e criar o usuário aqui pelo script dos configs do que fazer pelo principal, porque eu acho que fica um pouco mais... eu acho melhor separar e caso der algum erro, vai ter exatamente onde tem que mexer. Aqui eu faço uma pequena formatação no nome de usuário, deixo ele em minúsculo, já que ele é salvo obrigatoriamente em minúsculo, e também faço uma pequena validação, também deixo tanto no e-mail quanto no nome de usuário. E aqui a gente tem a verificação de duplicatas, onde a gente verifica na lista, antes de fazer um cadastro, a gente verifica na lista que já existe e verifica se não tem um usuário já cadastrado. Assim a gente evita que tenha 2 usuários, 3 usuários com os mesmos dados. Isso serve tanto para o usuário quanto para o e-mail, tá? Ele retorna também falso e não deixa valorizar. E a gente tem a criação do usuário em si, que aqui no caso ele cria um novo usuário e caso dê tudo certo, ele retorna verdadeiro e avisa que o usuário foi cadastrado. Caso ele der errado, ele vai retornar, vai avisar que deu erro e ele retorna aquele erro que eu coloquei lá nas entidades. Aqui, ó, esse aqui que ele já vai retornar esse erro daqui. E já fica mais fácil para validar, para avisar para o usuário o que aconteceu e afins, tá? Esse aqui ele não tem, ele não vou estar dando tanta ênfase nele por conta que eu ainda estou validando algumas ideias para colocar para cá. No principal, como dá para ver, eu comentei para explicar, pra ser mais fácil na explicação. Mas basicamente a gente tem a classe principal, aqui a gente faz a inicialização. Aqui a gente faz algumas configurações mais básicas, mais padrões, como a configuração de talhões. A gente faz a setagem da página inicial, tanto na página de menus quanto na página principal.
A gente puxa um frame de cadastro e deixa falso lá na página de login e adiciona e modifica lá na minha lista de... lá na minha mensagem inicial, na minha dashboard, lá na minha tela inicial, já o nome de talhões, a quantidade de talhões cadastrados. Aqui a gente já cria os nossos usuários para conseguir fazer as configurações, já cria a usuários configs. E aqui a gente já começa a organizar um pouco dos botões. Aqui já são os botões da parte da página das páginas de login, que é aquela parte de fazer ele voltar para a tela inicial. E a gente tem a parte das telas, que tem cada um com seu respectivo menu, digamos assim. E aqui é a parte de login, que a gente tem a parte do cadastro, que faz tanto ele conecta, né, faz de fato a parte da função de conectar, que está aqui embaixo, a função separada, porque ela é um pouco mais trabalhada. E também já faz a parte de ocultar a parte do cadastro. Esse aqui é essa função da tela cadastro, que ela é a que faz a parte de aparecer a tela de cadastro, ocultar a tela de cadastro para ser login, fazer esse vai e volta. De certa forma, ele só entra no frame de cadastro e desliga ele, e faz o contrário no frame de login. E aí, quando a gente manda para cá, eu mando como verdadeiro, então ele desliga, então ele ativa, ele desliga o cadastro e mostra o login. E aí, quando a gente faz do cadastro, ele desliga. Tá até invertido aqui. E aí ele faz o inverso, no caso. Basicamente é isso. E na tela de login eu simplesmente puxo os dados que foram digitados nos nossos line edit, tanto no nome quanto na senha. E puxo lá para mim. Já que eu já mando para o meu login lá da config. Ele faz toda a parte da validação, verifica na lista, vê se está tudo certo. E ele retorna para mim aqui a nossa verificação, se deu tudo certo. E também retorna o meu usuário, né? Se der tudo certo, ele vai retornar a verificação. E se der tudo certo também, ele vai retornar o nosso usuário. Que assim eu tenho acesso aqui para nome, caso eu queira fazer alguma mensagem boas-vindas. E aqui a gente faz uma mensagem só para mim saber se está funcionando. Aqui nós temos um if da verificação. Ah, deu tudo certo, beleza. Então a gente já volta para a tela inicial, oculta o botão de login, que eu não preciso mais, já está feito o login, e mostra uma mensagem de boas-vindas na tela. No caso já existe um texto, eu só coloco a mensagem. Achei mais prático do que eu ter que ocultar e mostrar, não ia ter muita diferença. E aqui a gente só diz que deu errado a verificação, então ele modifica nos nossos dados, dizendo que os dados estão incorretos do login. Aqui é a parte de iniciar. E basicamente, eu acredito que essa seja a explicação, tá? A separação do código tá data, que aqui é a parte de talhões que está funcionando, tá? A parte de login. Aqui nós temos os nossos códigos, os scripts de configurações, os scripts da entidade e aqui os scripts do front, que é a parte do arquivo UI do Qt Design sendo convertido para o Python. Aqui nós temos o nosso código main e aqui era um teste que eu estava fazendo sobre a parte da validação. Até eu escolhi. Basicamente é isso, a gente tem a parte dos arquivos UI e é isso. Ele é apenas um arquivo. Basicamente, essa explicação. Deixa eu executar para mostrar um pouco do funcionamento dele. No nosso caso, a gente tem o dashboard, não tem nenhum talhão cadastrado, então ele não mostra. Área de talhões, vai ter o nome todo, como já expliquei. Estatísticas, eu ainda tenho que desenvolver algumas coisas aqui nesse front. Eu quero deixar para trabalhar melhor nele quando eu conseguir resolver esse problema do responsivo. Por conta que eu não vou ter que refazer uma coisa, ter que fazer retrabalho. Mas vamos pro login, que é uma área que já está com a funcionalidade tudo funcionando, tá? Tem a página muda pro cadastro e voltar para login, caso seja necessário. Vou colocar meu nome de usuário. E se eu não me engano, a senha que eu coloquei foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e A. Tá, não é 9, é 8 até 8. Login. Ixi, errei a senha. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Acho que é essa a senha. Pronto. E ele retorna para a tela inicial e dá uma tela de boas-vindas. Tudo certo, funcionando. E basicamente é isso, tá? Obrigado pela atenção. E é isso. Nos vemos numa próxima.